No coração da Mesoamérica, uma civilização floresceu com uma sofisticação que ecoaria através dos séculos. Os maias não construíram um império unificado, mas uma rede de cidades-estado vibrantes, cada uma um centro de poder, arte e conhecimento único. Entre 250 e 900 d.C., sua cultura atingiu o ápice, o período clássico, deixando para trás pirâmides que cortavam o céu, praças amplas e palácios, ornados com hieróglifos complexos e esculturas que contavam histórias de deuses e reis. Eles dominavam a astronomia a ponto de prever eclipses com precisão assombrosa e desenvolveram um sistema de calendário de notável complexidade. Sua matemática incluía o conceito do zero, uma abstração que muitas culturas não possuíam. As cidades, como Tikal, Palenque e Copan, pulsavam com vida, com mercados cheios de cores, artesãos habilidosos e cerimônias religiosas que conectavam o mundo físico ao espiritual. A sociedade era estratificada, liderada por uma classe de reis-deuses, os Kuhul-Ajau, que mediavam a relação com o divino e garantiam a ordem cósmica através de rituais. Sob eles, sacerdotes, nobres, guerreiros, comerciantes e uma vasta população de agricultores sustentavam a economia e a estrutura social. A agricultura de Milpa, com seu cultivo de milho, feijão e abóbora, era a base da vida, complementada por complexos sistemas de terraços e campos elevados em áreas pantanosas. A água era manejada com precisão através de canais e reservatórios, as choultunes. Este era um mundo de equilíbrio aparente, um triunfo da humanidade sobre a selva. Mas então, algo aconteceu, algo profundo. Entre os séculos 8 e 9 d.C., o coração do mundo maia clássico, as terras baixas do sul, começou a falhar. Um por um, os centros cerimoniais silenciaram. A construção de monumentos cessou. As últimas estelas datadas foram erguidas e então apenas silêncio. Nenhum grande monumento, nenhum registro glorioso. A selva, outrora dominada, começou a reivindicar lentamente o que era seu. Árvores brotaram em praças, raízes quebraram escadarias majestosas, e o dossel verde engoliu os templos. O desaparecimento não foi um evento único, mas um colapso gradual e irregular. Algumas cidades, como Tikal, entraram em declínio rapidamente, enquanto outras, como Chichén Itzá no norte, prosperaram, ainda por algum tempo, num período chamado Clássico Terminal. Mas o esplendor do sul nunca retornou. O mistério não é que uma cidade tenha sido abandonada, mas que uma rede inteira e interconectada de cidades, uma civilização vibrante, tenha se desintegrado de forma tão completa. O que poderia ter causado tal catástrofe? A primeira pista reside no próprio sucesso dos maias. Sua população cresceu a níveis impressionantes, talvez até 10 milhões de pessoas nas terras baixas durante o clímax. Essa pressão populacional colocou uma demanda insustentável sobre o meio ambiente. As florestas foram derrubadas para dar lugar a mais campos de milho e para queimar a cal usada no estuque de seus edifícios. O solo, já naturalmente pobre da selva tropical, foi esgotado. Evidências de núcleos de sedimentos de lagos mostram uma erosão maciça exatamente nesse período, indicando que as colinas foram desflorestadas e a preciosa camada superficial do solo foi lavada pela chuva, assoreando rios e reservatórios. A terra estava ficando exausta e sedenta. A segunda pista vem do clima. Análises de estalagmites em cavernas que registram mudanças precisas na precipitação ao longo do tempo revelam que o período do colapso coincidiu com uma mega seca severa e prolongada. Não foi apenas um ano ou dois sem chuva, mas décadas de precipitação abaixo do normal. Para uma civilização que dependia de uma agricultura de chuva e de reservatórios para sobreviver aos períodos secos anuais, isso foi catastrófico. Os reservatórios secaram. As colheitas falharam repetidamente. A fome deve ter se espalhado como um fantasma pelas estradas de pedra.
A combinação foi letal. Muita gente, muito poucos recursos e um clima que se voltou contra eles. O equilíbrio precário entre a sociedade e a natureza foi quebrado, mas isso não explica tudo. O colapso ambiental pressionou o sistema, mas a resposta humana a essa pressão foi o que determinou o desfecho. E aqui entram as guerras. Inscrições hieroglíficas decifradas mostram que no final do período clássico, a guerra entre cidades-estado maias tornou-se muito mais frequente e brutal. Não eram mais as escaramuças ritualizadas de antes, mas conflitos totais por recursos cada vez mais escassos. Cidades outrora aliadas viraram-se umas contra outras. Dinastias reais foram capturadas e sacrificadas. A instituição dos Kuhul-Ajau, o Rei Deus, entrou em colapso. Como esses líderes poderiam afirmar ter a habilidade de garantir a prosperidade e a ordem cósmica quando a fome assolava a terra e os inimigos batiam às portas? Sua autoridade divina desvaneceu-se junto com a chuva. A fé no sistema político e religioso ruiu. O contrato social que mantinha a civilização unida foi rompido. O povo comum, sofrendo com a fome e a violência, provavelmente perdeu a confiança nos seus líderes. Revoltas internas, deserção em massa e um êxodo lento das cidades para o campo devem ter ocorrido. As pessoas não morreram todas de uma vez. Elas simplesmente se foram, dispersando-se em pequenos grupos para sobreviver na selva, voltando a um modo de vida mais simples e descentralizado. A complexidade social desfez-se. A escrita, a arte monumental, a astronomia de precisão, tudo isso requer especialistas sustentados por um excedente agrícola massivo. Quando o excedente desapareceu, também desapareceu a classe que sustentava a alta cultura. O conhecimento não se perdeu completamente, mas deixou de ser praticado em grande escala. O colapso maia não foi uma extinção. O povo maia nunca desapareceu. Seus descendentes ainda vivem hoje na região, falando línguas maias e mantendo tradições culturais. O que desapareceu foi o Estado, a estrutura política e cultural complexa, a elite dirigente e seus projetos gloriosos. O que restou foi a resiliência do povo comum, que se adaptou e sobreviveu, carregando fragmentos do mundo antigo em sua memória coletiva, mas abandonando as grandes cidades à selva e ao silêncio. O desaparecimento da civilização maia clássica é, portanto, um aviso profundo. É uma história de como o sucesso pode conter as sementes do fracasso, de como a especialização extrema e a complexidade podem tornar uma sociedade vulnerável a mudanças. É um lembrete de que nenhuma civilização, por mais gloriosa que pareça, é imune às forças da natureza e às consequências de suas próprias decisões. As ruínas de Tikal e Palenque, envoltas pela selva, não são um monumento à morte, mas à ubris, e um testemunho silencioso da incrível capacidade de adaptação e sobrevivência humana. Elas nos questionam. Nossa própria civilização, globalizada e complexa, aprendeu a lição que as pedras silenciosas das florestas da Guatemala sussurram.